Boa noite. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a fermentação, tá? A fermentação é aquele processo que ocorre na ausência de oxigênio. Isso ocorre também nos humanos, como bactérias e também leveduras, tá? A fermentação, ela primordialmente tem essa molécula aqui, que é a glicose. Muito importante, C6H12O6, tá? A glicólise ela é usada tanto na respiração celular quanto na fermentação, tá? O que acontece? Primeira coisa, para acontecer a glicólise, eu vou gastar ATP. Como assim? Eu vou quebrar uma molécula para ganhar ATP, mas eu vou gastar? Calma. Eu vou pegar e gastar 2 ATP, que vai virar 2 ATP. Por que isso? Para a gente iniciar o processo de fermentação. Porque toda molécula, essa molécula aqui, por exemplo, ela é estável. A gente precisa de uma energia de ativação, lembra? Para começar uma reação. Então a gente vai pegar uma adenosina trifosfato, que tem 3 fosfatos, e tirar um fosfato e colocar aqui na molécula, tá? E gerando outra com 2 fosfatos somente, adenosina difosfato. Então eu vou ter a molécula de glicose, eu vou representar ela de uma fórmula estrutural. Eu vou representar só os átomos de carbono, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu contei um fosfato aqui. Lembra que eu adicionei 2 fosfatos e um fosfato aqui. Agora sim eu consigo iniciar o processo de glicólise. Essa molécula ela vai dar origem a 2 piruvatos, tá? E como que isso ocorre? Primeiramente, você tem que lembrar de umas moléculas carregadoras que são o NADH e o FADH. O NAD ele vai oxidar essa molécula, tá? Com oxigênio? Não, porque não tem oxigênio aqui, tá? Ele vai oxidar ou reduzir? Vai oxidar. O que é oxidar? Você tirar elétrons. E como é que eu vou tirar elétrons? Através dos H, dos hidrogênios. Essa molécula aqui, que é a glicose, ela tem 12 hidrogênios. E a gente sabe, você tem que saber, que a molécula de piruvato ela é C3H4O3, tá? Se a gente multiplicar por 2, lembrando que a glicose dá 2 piruvatos, tá? Se a gente multiplicar por 2, vai dar 8. Mas para 12 faltam 4. Onde estão esses hidrogênios? Acontece que vai ocorrer da seguinte maneira. Eu vou pegar esse NAD, que ele está positivo, 2 NADs, e vou retirar esses elétrons. 2 NADH vai ficar. Eu peguei esse elétron, logo esse aqui, ele reduziu o NOx, tá vendo? Mas foi para um NOx neutro, reduzir. Se esse reduziu, esse aqui oxidou. Então é uma oxidação porque ele perdeu os elétrons, mas não tem oxigênio, não confunda. Então tá, eu perdi 2 NADH, 2 NADH2, né, no caso. São 4 hidrogênios que precisa perder. 2 NADH, 2 NADH2. Ok. O que eu tenho a ver com isso? Logo, agora, eu posso separar essa molécula, em 2 moléculas de piruvato. Eu vou representar aqui, ó. Lembrando que essa molécula está com aquele fosfato. Um piruvato
2 piruvatos, a molécula de fosfato, tá? E como é que chama essa molécula aqui? Não é a glicose, tá? É a frutose 1,6 de fosfato, tá? Só para você lembrar. Enfim, e agora? Cadê o ATP nisso? Eu gastei 2 ATPs. Cadê o meu saldo positivo? Eu vou pegar essa molécula, está armazenando uma energia, essa molécula de fosfato, tá? Então eu vou pegar, vou quebrar isso aqui e vou jogar o ADP para capturar ADP. Esse ADP, ele vai se transformar em ATP. 2 ATP e 2 ADP e 2 ATP. Mas eu peguei, esqueci de falar, eu adicionei um fosfato inorgânico, 2 fosfatos inorgânicos aqui, tá? Então é para ter um desse lado e um desse lado. Então eu vou com ADP, 2 ADP, com 2 ADPs, eu vou retirar esse e vou retirar esse formando 2 ATPs. Tá, eu peguei e já cancelei o meu saldo negativo, tô com 0. Aí eu tenho essa molécula para compensar. Eu vou pegar 2 ATPs, ADPs, para transformar em 2 ATPs. Tá? Então, meu saldo foi 2 ADPs mais 2 NADH. Então, eu preciso desse carinha aqui, ó, 2 NAD+, para ocorrer todo esse processo de glicólise, tá bom? Mas, assim, se eu continuar fazendo a glicólise, fazendo, vai chegar uma hora que esse carinha aqui vai acabar, concordam? É aí que entra a fermentação. A gente vai entrar na parte de fermentação agora. É aí que entra a fermentação. A fermentação por exemplo, a fermentação láctea. Ela vai pegar o piruvato e vai transformar em ácido lático. Como que isso ocorre? A gente vai ver. Então, o saldo da glicólise foi... A gente sabe que o saldo foi 2 ATPs mais 2 NADH. 2 NADH2. Como é que é o processo de fermentação, então? Eu vou ter essa molécula de piruvato, que a gente sabe que é C3H4 O3, tá? A gente já tirou os fosfatos dela, já pegou o ATP. E eu vou pegar e vou devolver os hidrogênios através do NADH. Então eu vou pegar 2 hidrogênios, um NADH2, e vou tacar hidrogênio aqui. Isso vai me dar uma coisa chamada C3H6, porque eu taquei 2 hidrogênios, logo tem que adicionar 2 hidrogênios, certo? E que molécula que é essa? Se a gente montar a fórmula estrutural, eu vou ter 3 carbonos, eu vou ter uma dupla O, eu vou ter um OH, e eu vou ter um ácido lático, que é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é o ácido lático. Mas e aí? Qual que é a vantagem disso? Eu não produzi ATP. A vantagem é que quando eu taquei os hidrogênios ali, eu formei um NAD+, de novo. E esse NAD+, eu vou poder usar aqui para eu produzir
mais energia na glicólise. Então eu preciso desse processo de fermentação para eu conseguir fazer a glicólise. Sem esse processo aqui, eu não tenho NAD mais disponíveis. Lembrando que isso também ocorre lá no final da cadeia respiratória, né, onde eu tenho a oxidação desse composto aqui para formar esse aqui. Tá? Mas a gente está falando de um meio anaeróbico sem oxigênio. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixe o joinha e é nóis.